Programa Equilíbrio, um oferecimento. Bumbo Bar Contemporâneo. S Vidro Soluções sob medida. Colégio Ser, o seu potencial levado a sério. Tomo iLife. Começa agora mais um Equilíbrio. No programa de hoje a gente tem uma aula super especial com a galera da terceira idade na Academia Training Center, tá imperdível. E dica da nutróloga Patrícia Savoy. Além disso, a doutora Paola Canineu, geriatra, fala sobre o envelhecimento com qualidade, o envelhecimento saudável aqui no estúdio com a gente. E temos uma entrevista com Luiz Ferreira, 76 anos e corredor de todas as provas aqui da cidade. Acompanhem, é agora o Equilíbrio. A gente abre o programa com a entrevista com o seu Luiz Ferreira. Ele tem 76 anos e é corredor de todas as provas de rua aqui da cidade de Sorocaba. Acompanhe. Eu acho que é uma boa tirar um tempinho para correr, ou caminhar, cria aquela vontade e é bom para a saúde. Então, em 2007 eu estava obeso, né? Tinha saído da prefeitura, que eu me aposentei por lá, e não tinha assim aquele pique de sair, né? Então, eu já era meio pesadão, aí comecei o treino, começou com caminhada, daí a pouco foi melhorando, até que eu estou nesse pique. 5 e 100 eu faço em 42 minutos, e sempre controlando. Eu penso em acelerar mais. Por exemplo, eu dou uma volta, né? Estou meio frio ainda. Aí na segunda já. Aí na reta final eu aumento mais e chego nesses 40 e poucos minutos. São 3 voltas de 1.700 metros. Às vezes eu estou chegando de uns 5 quilômetros, 6. Vamos, Bi, tá chegando, falta 500 metros, falta isso, já vai chegar. Vamos firme, falta só 3 quilômetros. Então é isso aí, muito divertido, cara. Muito boa essa entrevista aí com o seu Luiz Ferreira, de 76 anos e que mostrou pra gente aí um exemplo de vitalidade, participa de todas as provas de corrida de rua aqui de Sorocaba. A gente chega lá, hein, Walter? Sim, Fernanda, e tão importante quanto a atividade física, agora no Ponto de Equilíbrio a gente traz um papo especial aqui com a nutróloga Patrícia Savoy. Ela dá dicas muito importantes sobre alimentação pra gente, vamos conferir. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre envelhecimento saudável, né? Nessa onda que a gente está hoje em dia das pessoas estarem buscando por mais saúde. Eu acho importante a gente falar que a gente não começa a envelhecer a partir dos 40 anos, que é o que todo mundo pensa, né? A gente começa a envelhecer a partir em média dos 25, 26 anos, você já começa a apresentar envelhecimento de algumas células, você começa a perder, por exemplo, uma produção de colágeno, você tem uma perda na produção de colágeno. As mulheres
começam já a apresentar perda de massa óssea também a partir dos 30 anos. Então, é uma idade que a gente já tem que prestar um pouco mais de atenção na nossa saúde. Então, praticar atividade física é um dos primeiros e mais importantes passos que você tem para fazer. A gente costuma recomendar 150 minutos de atividade física por semana. Pela Organização Mundial de Saúde, quando você realiza 90 minutos semanais, você deixa de ser uma pessoa sedentária. Porém, com 150 minutos semanais, você realmente começa a colher frutos na saúde. Então, você pode fazer tanto atividade física aeróbica, como atividade física de resistência e força, né? O ideal é procurar um educador físico para poder te orientar em qual tipo de atividade física é ideal para você, mas o importante é realizar algum tipo de exercício físico. Você tendo uma atividade física, tendo controle dos seus hábitos de vida e uma alimentação saudável, você forma aí o tripé da qualidade de vida. Ingestão hídrica, né, que a ingestão de água é muito importante, então a gente costuma falar 2 litros, mas depende da pessoa, pode ser 1,5 litro, então uma pessoa muito maior ela pode ser de 2,5 litros a 3 litros, então também é importante procurar o médico para saber sua recomendação hídrica. Não comer e logo deitar, isso é uma coisa que atrapalha muito a digestão. Ingerir fibra, então você pode ingerir fibra na forma de grãos, como arroz integral, como batata, é um tipo de cereal. Você pode ingerir aveia, farelo de aveia. Você pode ingerir também farinhas, hoje em dia são farinhas saudáveis, fontes de probiótico, como a farinha de banana verde. Você tem que ingerir também leguminosas, que é feijão, lentilha, grão de bico, que são fontes ricas de proteína também. Você tem que ingerir leite, derivados, então sempre dá preferência para queijos brancos, queijos menos gordurosos, como fonte de cálcio. O cálcio é muito importante no envelhecimento. Hoje em dia, com a onda de intolerância à lactose, muitas pessoas também desenvolvendo alergia à proteína do leite, é importante dizer que existem outras fontes de cálcio, como gergelim, brócolis, peixe como a manjuba, são fontes importantes também de cálcio que podem ser incluídas no dia a dia. Também lembrar que você pode consumir as frutas como suco, mas é importante não coar o suco para tentar ingerir um pouco da fibra, né? Mas o ideal é consumir tanto a fruta in natura, como as verduras e legumes também crus ou pouco cozidos. Evitar sempre bater em sopa ou consumir muito cozido, porque você acaba perdendo um pouco dos nutrientes. Por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco dessas dicas e com isso comecem a buscar um pouco mais de qualidade para atingir um envelhecimento saudável. Obrigada! Conversa aí com a Patrícia Savoy foi bastante esclarecedora, quer dizer, atividade física, nutrição, a gente sempre tem que estar buscando o equilíbrio para atingir um envelhecimento saudável, não é, Walter? E sobre esse tema, Fernanda, nós falamos na sequência, logo depois do intervalo, com a doutora Paola Canineu, ela que é geriatra e vai falar sobre qualidade no envelhecimento. A gente volta já. O Bar Contemporâneo Bumbo chegou para temperar a vida do entretenimento de Sorocaba. O pé direito gigantesco, a fachada trabalhada em madeira, o convidativo projeto arquitetônico e os móveis importados de Bali compõem uma decoração interior que remete às exclusivas ilhas asiáticas. Pastéis, saladas e lanches, nada seria tão irresistível sem a apresentação magnífica de cada prato, o que é o grande diferencial da casa. Destaque para o incrível Bumbo Dragon e para os Mega Drinks. O berçário Ser Bebê tem como pontos principais os cuidados e a afetividade que o bebê vai receber. Quando um bebê entra para o berçário, a família toda entra. É muito importante que se construa uma relação de confiança para que o bebê possa ficar seguro no espaço do berçário, recebendo todos os cuidados, alimentação, estimulação, e isso significa muito para nós. A
A Vidraçaria S Vidros é especializada na fabricação de esquadrias em alumínio de alta resistência e durabilidade. Toda a linha de box, sacadas e espelhos feitos sob medida para sua residência. Com um revestimento em ACM, é capaz de atender às necessidades arquitetônicas de cada espaço, proporcionando beleza e praticidade ao seu projeto. Faça-nos uma visita e conheça o nosso novo showroom ou solicite um orçamento sem compromisso. www.svidros.com.br. Estamos de volta com Equilíbrio. O programa de hoje fala sobre envelhecimento saudável. No bloco anterior, a gente conversou com a nutróloga Patrícia Savoy e ainda você viu uma reportagem com o Ubi, aquele corredor de 76 anos que faz todas as provas de rua aqui da cidade de Sorocaba. E agora no estúdio a gente conversa com a geriatra Paola Canineu. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Paola, primeira pergunta, o termo geriatra, né? Muitas pessoas acabam fazendo piadinhas até, você já está procurando geriatra, você já está velho desse jeito e tal. Na verdade, isso é um mito, não é? A gente deve procurar o quanto antes o geriatra, melhor? Sim, na verdade, o termo geriatra, eu acho que vem de um preconceito do envelhecer ou ficar velho, um certo receio, né, de você se considerar já uma pessoa que está envelhecendo. Eu costumo brincar que, já que o envelhecimento acontece desde a concepção, né, é assim que se sai de um pediatra e vai para o ebiatra, que é o especialista em adolescente, você já está autorizado a procurar o geriatra, né? O processo de envelhecimento começa realmente a deterioração a partir dos 40 anos. Então, é sempre bom, não como uma procura para tratamento, mas principalmente para prevenção, para que você envelheça de uma forma saudável, evite doenças que possam trazer um envelhecimento não bem sucedido ou a senilidade, que é um envelhecimento com doença. Então, o preconceito nos faz retardar muitos processos e grandes riscos, eventualmente, de envelhecer com patologias. Então, sempre é tempo. Eu acho que em qualquer idade é bom que você já procure a sua prevenção. Quando a gente fala de envelhecimento saudável, a gente pode falar de envelhecimento ativo, quer dizer, a pessoa praticando atividade física, como a gente viu aí no bloco anterior, o senhor Ubi aí, que corre aos 76 anos, um realmente está ligado ao outro? Sim, o envelhecimento saudável, ele engloba aquele envelhecimento com doenças controladas, não necessariamente sem algum tipo de doença, porque ter uma hipertensão, um diabetes, uma artrose bem controlado, tratado, não deixa de ser um envelhecimento com saúde, com doenças controladas, né? E o envelhecimento ativo, ele está relacionado, sim, com o envelhecimento saudável, na medida em que essa pessoa, ela procura ser mais do que ativa, proativa, fazendo as suas atividades físicas, inserida na sociedade, em todos os contextos, não só físico, mas cognitivo e comportamental, então tendo uma vida social ativa. Isso também é envelhecimento ativo. Ou seja, nós estamos aprendendo a envelhecer melhor? Eu acredito que sim. Essa nossa geração, esse último século, é o século do envelhecimento, né? Hoje, o estado de São Paulo tem mais de 12% da população de idosos. O Brasil, no último censo de 2010, já foi constatado que nós temos já mais de 10%. Né? O país deixou de ser um país jovem. Antigamente era considerado um país jovem, hoje já é um país em processo de envelhecimento. E na medida em que se conhecem mais as patologias relacionadas com o envelhecimento e que sabemos que a nossa expectativa é maior, eu acho que nós temos a obrigação de aprender a envelhecer melhor. Porque seremos um país idoso, né? E tem que ser um país idoso com idosos saudáveis ou com idosos ativos na sociedade, né? Então, eu acho que a gente está começando. Eu acho que o caminho é esse. A gente vai dar uma paradinha agora para acompanhar uma receita do Tom My Life. Daqui a pouco a gente volta aqui para o estúdio com a geriatra Paola Canineu. Não saia daí. Então, pessoal, a dica da semana é o tradicional temaki Dias. Ele tem uma composição de salmão flambado, cream cheese e camarão rosa. Vale a pena, venha conferir.
Muito boa essa receita. Eu sei que o Walter é fã de um temaki do Tomo, né? Olha, eu posso dizer para você que eu mando bem um temaki do Tomo High Life, viu? É muito bom mesmo. Bom, agora voltando com o nosso papo aqui com a geriatra Paola Canineu, falando sobre como envelhecer com mais qualidade. Bom, a gente já falou que estamos aprendendo a envelhecer melhor, né? E até essa questão cultural também. Antigamente as pessoas procuravam o geriatra, né, no momento que uma pessoa da casa já estava debilitado, já com um problema de saúde. Hoje, esta forma também de abordagem, essa primeira abordagem é totalmente diferente também, como a gente já falou. Tem que procurar antes, não esperar o problema acontecer, né, Paola? Na verdade, quando a gente fala de envelhecer com saúde, envelhecer com qualidade, a gente fala, eu acho que a palavra-chave é a prevenção, né? Porque ninguém sabe se vai ter uma doença ou não. Você tem antecedente familiar de uma hipertensão, de um diabetes, uma dislipidemia, que é colesterol alterado, ou de qualquer outra patologia que possa haver um componente hereditário, eu acho que você tem a chance de ter essa patologia. E para que você possa, primeiro, identificar um problema de saúde antes de que ele apareça, ou tratar precocemente as doenças que aparecem, para que essa doença não tenha uma progressão, uma lesão secundária no organismo, isso é importante que se faça o quanto antes, né? E aí entra o envelhecer com qualidade, envelhecer de forma saudável. Porque se você envelhece com as doenças controladas, com fatores de risco controlados, você tem a chance de viver mais anos com qualidade e o tempo de vida mais saudável. A gente pode falar que tem o idoso hoje e tem o muito idoso, que isso é um dado da Organização Mundial de Saúde, né? A partir dos 80 anos, 85 anos, a gente chama muito idoso. Do idoso ou muito idoso. Agora, o idoso aos 60 anos é uma realidade ainda, porque a gente vê pessoas com 70, 75 super ativas, enfim. Sim. Na verdade, assim, o idoso no Brasil é considerado idoso a partir dos 60 anos. Nos países desenvolvidos, a partir dos 65 anos. É uma questão de dados e de nomenclatura. É diferente. O idoso de 60, 70 anos é diferente do idoso de 80. Então, a terceira idade, como se chama, é um tempo muito longo, que pode começar aos 60 e passar dos 100 anos, né? É uma outra realidade que nós temos centenários aí, muitos centenários ainda bem, né, de saúde, com cognição preservada e tudo mais. Então, o idoso, você tem 59 anos, você não é idoso, você chega aos 60, virou idoso, né? Como que é isso, né? Inclusive, as pessoas ficam até meio angustiadas, né? O envelhecer, ele é um processo progressivo, né? E lento. A partir dos 40 anos, então, você percebe já algumas alterações no envelhecimento, como as rugas no rosto, os cabelos brancos, né? E isso vem progredindo. E essa transição também é lenta, não é que você chega aos 60 anos, você já, pronto, virou idoso, acabou, né? Muito pelo contrário. O idoso de 60 anos, o de 70 e de 80, de 90, pode ser um idoso ativo e pode envelhecer dentro da terceira idade, dos 60 até os mais de 100, ainda com a mesma qualidade de que ele chegou aos 60 anos, se ele tiver prevenção. A gente faz uma comparação e uma associação muito grande com a aposentadoria por tempo de serviço. E a gente escuta muitas pessoas falarem o seguinte: a pessoa vai, se aposenta e daí muita gente fala, lá, tá vendo, parou de trabalhar, vai ficar doente agora. A atividade cerebral, essa coisa de ter novos projetos, perspectivas, isso auxilia num processo de envelhecimento mais saudável também? Isso é fundamental, né? A gente costuma dizer que a aposentadoria do trabalho não deve significar a aposentadoria da vida ou aposentar o cérebro. É o momento em que, quando você está trabalhando, você mantém uma atividade cerebral mais intensa, seja qual for o tipo de trabalho. Claro que uns mais, outros menos.
mas o risco de você aposentar e aposentar o cérebro e aposentar-se da vida é grande do desenvolvimento de alguma patologia, inclusive cognitiva, né? Uma demenciação, qualquer coisa assim. A demência é o pior medo de quem está envelhecendo, é isso? Eu acredito que sim, eu acredito que perder a autonomia, perder a funcionalidade, perder o autocontrole e a condição de entender o mundo, de se reconhecer e conhecer o mundo é ainda um grande medo e, para a ciência, um grande desafio, né? Temos perspectivas novas de novas medicações para o tratamento, que deve ser feita precocemente, esse tratamento, né? Até para você, a ideia de curar a doença de Alzheimer, existem estudos muito intensos para isso, né? Mas se você não a detecta de forma precoce, isso não vai adiantar. Então a prevenção do envelhecer é importante até nisso, identificação das doenças que podem vir a acontecer. Falando sobre envelhecer, eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. A gente quer saber da doutora Paola Canineu se é possível retardar o envelhecimento. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, fica aí. O Bar Contemporâneo Bumbo chegou para temperar a vida do entretenimento de Sorocaba. O pé direito gigantesco, a fachada trabalhada em madeira, o convidativo projeto arquitetônico e os móveis importados de Bali compõem uma decoração interior que remete às exclusivas ilhas asiáticas. Pastéis, saladas e lanches, nada seria tão irresistível sem a apresentação magnífica de cada prato, o que é o grande diferencial da casa. Destaque para o incrível Bumbo Dragon e para os Mega Drinks. A Vidraçaria S Vidros é especializada na fabricação de esquadrias em alumínio de alta resistência e durabilidade. Toda a linha de box, sacadas e espelhos feitos sob medida para sua residência. Com um revestimento em ACM, é capaz de atender às necessidades arquitetônicas de cada espaço, proporcionando beleza e praticidade ao seu projeto. Faça-nos uma visita e conheça o nosso novo showroom ou solicite um orçamento sem compromisso. www.svidros.com.br. O berçário ser bebê tem como pontos principais os cuidados e a afetividade que o bebê vai receber. Quando um bebê entra para o berçário, a família toda entra. É muito importante que se construa uma relação de confiança para que o bebê possa ficar seguro no espaço do berçário, recebendo todos os cuidados, alimentação, estimulação, e isso significa muito para nós. Voltamos aqui com Equilíbrio pela ITV Canal 24 da NET e hoje o nosso papo é com a doutora Paola Canineu, geriatra. E nós perguntamos no bloco anterior se é possível retardar o envelhecimento. Doutora Paola, isso é possível? Olha, o envelhecimento é um processo inexorável. E todos nós, se Deus quiser, passaremos por ele, né? Acho que chegar à terceira idade, chegar ao envelhecimento é um privilégio. São os escolhidos por Deus, na minha opinião, e pela vida, que vão envelhecer. Esse é muito perigoso a gente falar de questão de retardar o envelhecimento, no sentido que as pessoas pensam sempre no rejuvenescimento, né? Então, o fato o rejuvenescimento, você pode até fazer uma cirurgia plástica, estética, que te faça ficar com um rosto mais jovem, aplicar, isso sim. Se você for falar do ponto de vista estético, você até consegue. Agora, o processo do envelhecimento do organismo, fisiológico, ele existe e dificilmente ele é bloqueado, né? A forma de você retardar o envelhecimento seria para que você envelheça melhor e viva mais tempo, através de uma alimentação saudável, modificação do estilo de vida, atividade física e atividade mental muito intensas, logicamente sempre bem acompanhadas, uma orientação médica. Para cada indivíduo pode ser que ele tenha que ser diferente em termos de intensidade, velocidade e tal, mas isso pode ajudar a fazer com que você envelheça melhor e fique mais tempo vivo com qualidade. Agora, é perigoso falar de rejuvenescimento e retardo do envelhecimento, porque pode misturar e... haver uma confusão. Ainda na prática não existe qualquer coisa que faça você retardar no sentido de rejuvenescer. Doutora Paola, só mais uma perguntinha. A inclusão do idoso na nossa sociedade
está acontecendo ou realmente ainda tem muito mito em cima desse assunto? Eu acho que é um processo que está começando, os idosos estão querendo voltar à ativa, tentando se recolocar na sociedade. Eu, pessoalmente, eu acho fundamental também, é ótimo que isso aconteça. Talvez esse processo da desaposentadoria, né, já seja alguma coisa para caminhar, mas a sociedade em si tem repensado, tem revisto essa questão do afastamento do idoso das atividades e recolocado os idosos no mercado de trabalho. Ainda vemos idosos nas grandes empresas como chefes de famílias e tal, atuando muito bem, e isso precisa ser mais estimulado. Acho que o caminho é esse. Bom, pois bem, doutora Paola Canineu, a gente agradece a sua participação, realmente muito esclarecedora, né? Essa questão do envelhecimento, quebrar esse preconceito em relação a se procurar um geriatra, né? Quanto mais cedo melhor, como a doutora Paola disse. Enfim, o tema é bastante extenso também, mas dentro do nosso tempo aqui acho que foi possível abordar uma série de assuntos aí que dizem respeito a esse tema. Bom, na sequência, a gente acompanha agora uma aula especial para a terceira idade numa das academias mais conceituadas aqui da cidade de Sorocaba, na Training Center. Vamos acompanhar, é uma aula super animada, segundo a Fernanda. Vamos ver. Boa essa aula, tomara que eu chegue aí nessa fase terceira idade com esse pique para atividade física, hein, Walter? É o que todos nós queremos, Fernanda. Envelhecer com qualidade, como disse a doutora Paola Canineu, a geriatra que nós entrevistamos no Equilíbrio dessa semana, falou principalmente, além de atividade física, boa alimentação, atividade cerebral. Não deixe principalmente os seus sonhos se aposentarem, certo? Semana que vem tem mais uma edição do Equilíbrio aqui pela ITV, canal 24. Você pode acessar as nossas receitas, conferir programas anteriores e até este programa rever mais uma vez pelo facebook.com/ITV Sorocaba. A gente quer também que você participe do programa, então envie sugestões, fotos, vídeos para o e-mail contato@equilibrioitv.com. Uma ótima semana e até mais. Valeu, gente. Até mais. Você assistiu Equilíbrio, um oferecimento Bumbo Bar Contemporâneo, S Vidro Soluções sob medida, Colégio Ser, o seu potencial levado a sério, Tomo iLife.